Estava com esse texto no meu coração, para que pudéssemos estar meditando na palavra de Deus, amém? Oh, aleluia. Salmo 127, do verso 1 em diante, nós vamos fazer a leitura para a nossa edificação, para que possamos meditar nesse texto. Oh, aleluia. Toda vez que nós lemos as Escrituras, se nós não meditarmos nela, não refletirmos, dificilmente conseguimos reter alguma coisa. Por isso que no momento que nós estamos lendo, precisamos parar um pouco e meditar e refletir no que o texto está dizendo. A pregação consiste nisso, de nós estarmos meditando, refletindo naquilo que o texto nos ensina. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Toma o teu assento. Nós queremos já louvar o Senhor por essa palavra, pois tem sido de grande valia para nós, principalmente aqueles que têm no seu coração o desejo de obedecer, de conhecer a vontade de Deus. O texto nos leva a refletir e a pensar de como é importante nós pararmos nesse texto e ficarmos meditando, refletindo. O texto está dizendo para nós: olha, se Deus, não construir, não edificar a casa, todo o nosso trabalho é em vão. Eu gosto mais da forma do verso 2, inútil, Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não nos guardar, será inútil todo o trabalho, todo o empenho. Você lê esta verdade, aí você precisa meditar. E a Bíblia diz que nós precisamos meditar de dia e de noite. Ler, tudo bem, só pode ter um horário para você ler, Você lê algum horário assim, mas de noite e de dia você fica meditando naquela palavra, para que você possa então reter verdades espirituais que estão contidas nessa palavra. Se você apenas lê, eu li o texto todinho, li todos os salmos essa semana, pastor, mas quanto você meditou nele? Poucas vezes. Hoje nós precisamos meditar nesse texto, para que possamos então ver como nós precisamos desse Deus, como nós precisamos do Senhor. Ele usa, o termo como manter uma casa ou construir a casa. Ele usa o termo como guardar a cidade, e usa ainda, a forma assim: inútil será se a gente levantar cedo, trabalhar. Às vezes a gente pensa que é o nosso trabalho, que mantém a casa de pé. O texto está nos ensinando que é o Senhor que nos põe de pé, que nos dá uma casa, que nos dá sustento, mantimento. É o Senhor, não é o meu trabalho, mas o Senhor. Porque ele disse: se o Senhor não fizer isso, vai ser inútil você levantar de madrugada, comer o pão de dores, se esforçar. O diabo vem e rouba, o ladrão entra na sua casa, você bate o carro, você sofre problemas de saúde. Então é inútil. Então precisamos que Deus esteja edificando a nossa casa. Então não depende única e exclusivamente de nós. Nós somos cooperadores de Deus, amém? Cooperamos com Deus para que nós sejamos um povo abençoado. E pensando nisso, eu fiquei pensando: como é que nós vamos fazer, Senhor, para alcançarmos então esta condição da nossa casa ser edificada? Como nós vamos conseguir essa bênção de ter a nossa cidade guardada, Como nós vamos fazer para não ficarmos levantar cedo e gastar toda a nossa saúde, para que possamos ter o alimento? Como é que nós vamos fazer? Nós precisamos do Senhor.
Tem um texto, ou vários textos, né, que vão nos ensinar a respeito de como alcançar isso. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, do verso 8, fala em primeiro lugar sobre a salvação. Não adianta nós tentarmos ser salvos pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. Nós precisamos de um Salvador. Jesus é este Salvador, amém? Que o Pai nos concedeu para que pudéssemos alcançar a salvação. O texto fala a respeito que a salvação é um dom de Deus, amém? A salvação não é fruto de esforços humanos. A salvação que está ocorrendo nas nossas vidas, ela é manifesta através da graça. Veja o texto: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Veja mais uma vez o texto falando sobre quem pode edificar a casa, quem pode guardar, quem pode livrar. Mais uma vez nós vemos nesse texto sobre salvação, que nós alcançamos isso pela graça. Nunca se esqueça, quando a Bíblia fala de graça, fala de favor imerecido, não apenas favor, favor que nós não merecemos. Deus nos favoreceu, nos fez um favor que nós não merecíamos para sermos salvos. Aí você fala assim: meu Deus, então não adianta todos os meus esforços? Não. Se o Senhor não der graça para mim e para você, porque o texto já diz: nós somos pela graça, sois salvos. Não é pelo a minha intrepidez, minha determinação, não. É graça. Não é pelas obras, não. É graça. Tudo isso é para que nós fôssemos o quê? Pessoas mais gratas e dependentes de Deus. E não somente pessoas, né, determinadas. Porque senão, irmãos, poucos seriam, né, o mérito de Deus. Porque nosso irmão, pastor José Carlos, não, ele tem mérito porque ele se esforça. Paulo tinha mérito porque ele foi determinado, exerceu o ministério da pregação até os últimos dias da sua vida. Os apóstolos, mas o texto fala que não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe por que Deus fez isso? Para que ninguém venha se gloriar. Eu sou de ação, não, eu sou fiel, não, eu ajudo mesmo, eu abro mão de tudo, eu faço, não. A salvação é obra da graça de Deus, para que eu e você não venhamos nos gloriar. Aí começamos a entender um pouco mais. Deus está dando graça para nós, para que ninguém venha se gloriar. Temos um texto também que fala a respeito dessa graça. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, nós vemos ver que Pedro está fazendo menção dessa graça. Capítulo 3, verso 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto nos fala que nós precisamos crescer na graça que há em Cristo Jesus e no seu conhecimento. Irmãos, se fosse algo tão imprescindível na vida do homem, só o conhecimento, não precisaria ser manifesta essa palavra, graça. A graça é um favor de Deus para todos os homens e para todas as pessoas. E o texto nos leva ainda a entender que há uma necessidade de nós crescermos no nosso conhecimento. A graça que o Senhor concede a cada um de nós é para obtermos a condição necessária para exercer funções, ministério, para ser usado, para ser determinado, para viver em oração. Tudo é graça de Deus, não é fruto nem mérito.
E Deus colocou isso na vida de todas as pessoas que creem em Jesus. Essa graça está disponível a todos para salvação, para viver uma vida piedosa, para ser instrumento de Deus aqui na terra, para ser instrumento de Deus dentro da igreja, na vida dos irmãos. Essa graça está disponível a todas as pessoas. A graça não nos dá, muitas vezes, o entendimento prioritário ou principal do que Deus quer de nós. Deus nos dá graça para pregar, para louvar, a graça de Deus para ministrar ou administrar. Deus deu graça e sabedoria a Salomão. Deus deu graça, aos apóstolos para desenvolverem o seu ministério, para pregar, para anunciar o evangelho. E o texto fala também que essa graça é alcançada de que forma? Como nós fazemos para alcançar esta graça? No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 8 ou 18. 8, Hebreus 4. Perdão, Hebreus 4. Me fugiu aqui o texto. Mas é Hebreus 4, 14, para ser correto, para a gente poder ter o entendimento. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como um de nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí ele fala: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que o texto nos ensina aqui? Você recebe graça de Deus em muitas coisas. Nós precisamos de graça para a salvação, nós precisamos de graça para anunciar esse evangelho, para viver uma vida plena. Nós precisamos de graça para ter a nossa casa edificada, que não é fruto nosso, do nosso trabalho, do nosso empenho. São muitas as pessoas que têm um nível superior e estão vivendo em dificuldades. São muitas as pessoas que têm posses e condição, mas não conseguem se manter. Nós vamos encontrar pessoas de diversas áreas, vivendo em diversos momentos difíceis, porque é Deus, sempre Deus, que manifesta sobre nós a condição de termos vitória, de sermos bênção, de termos alcançado uma família abençoada. Por mais zelosos que nós sejamos, os nossos filhos, criados dentro da igreja, por mais fervorosos que sejamos, muitas vezes os nossos filhos não caminham da mesma forma. A Bíblia diz que Samuel era um homem acima da média, que Deus falava com ele, mas os seus filhos não andavam como Samuel. Veja a situação. Nós vamos encontrar Davi na mesma caminhada, um homem segundo o coração de Deus, mas os seus filhos não tinham a mesma habilidade ou capacidade de andar com Deus. E começamos a ver como fazemos para ter a nossa casa edificada, como fazemos para alcançarmos tamanho benefício. O apóstolo São Paulo lutando, e orando a Deus para que Deus manifestasse a ele, uma condição espiritual, uma libertação. Ele clama a Deus: Senhor, 3 vezes eu já clamei ao Senhor para que o Senhor me liberte desse espinho na carne, para que o Senhor me venha tirar, porque Deus permitiu que fosse enviado um mensageiro de Satanás, que fosse constantemente esbofetear a Paulo, e ele chama isso de espinho na carne.
E diz que 3 vezes orou ao Senhor. Veja que é comum para algumas pessoas, mesmo sendo do nível do apóstolo São Paulo, o homem que andava com Deus, fazia a vontade de Deus, algumas vezes insistindo em coisas, né, para Deus falar. Ele orou a primeira vez, irmãos, e Deus não trouxe a resposta, não falou. Algumas pessoas, né, começam a buscar a Deus 1 vez, 2 vezes, e não encontra a resposta, e para. Diz que esse mesmo homem, o apóstolo São Paulo, ele ora consecutivamente o mesmo respeito, o mesmo propósito. E eu quero ver que isso teve um espaçamento, porque quando o inimigo vinha sobre ele, o espinho na carne, e ele se lembrava, ele apresentava a Deus: Senhor, eu já orei 3 vezes para o Senhor. O Senhor falou para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Aí nós começamos a ver, irmãos, que a graça de Deus, ela vem sobre as nossas vidas para um propósito, para que sejamos suficientes para aquilo que o Senhor nos chamou. Essa graça está disponível a todos. Está com dificuldade no seu ministério? Pede graça a Deus. Está com dificuldade, né, na sua caminhada de fé no Senhor? Peça graça a Deus. De que forma? O escritor aos Hebreus, ele dá a declaração: olha, nós temos um sumo sacerdote que está diante de Deus. Esse é Jesus Cristo. E nós temos esse sumo sacerdote, e ele não é um sumo sacerdote que não se pode compadecer de nós, não, porque ele viveu como nós aqui, experimentou todas as aflições e todas as tentações, contudo sem pecado. E agora ele fala assim, ó: cheguemos agora, pois, com confiança ao trono da graça. Ele diz que quando você chega diante de Deus, pedindo a Ele, ó, o trono da graça, o local onde Deus derrama da sua graça sobre nós, porque lá está o sumo sacerdote Jesus, intercedendo por nós, pelas nossas fraquezas. É isso que Paulo fez. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quanto mais frágil, quanto mais fraco nós tivermos, mais graça Deus derrama, mais virtude, mais poder. Pelo que Paulo falou assim, ó: então eu ficarei como assim? Eu me alegrarei, me regozijarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, né? Nas perseguições, na fome, porque a graça de Deus veio sobre nós de uma maneira enorme. E eu começo a refletir: por que nós, algumas vezes, lemos essas passagens, mas não refletimos? E quando nós não refletimos, a tendência é de nós ficarmos murmurando, ou abatidos, ou decepcionados, ou fragilizados, porque nós não entendemos essa graça, nós não entendemos esse mover, esse entendimento não está em nós, nós só recebemos graça, mesmo sem conhecimento, só que geralmente nós nos abatemos. Hoje eu estive levando um jovem para uma casa de recuperação. Ele estava com um problema há muitos anos já, e pediu socorro e ajuda. Eu conheço um pastor já faz uns 6 meses, conversei com ele a respeito dessa situação das pessoas que são dependentes químicos, pessoas que vivem nessa situação e não conseguem se libertar. E a igreja ora e ele ora, né? E uma das coisas que me levou a levar ele lá é porque esse pastor me notificou a forma que eles trabalhavam ali. Porque eu não acredito em casa de recuperação, irmãos. Eu não acredito que uma casa recupere alguém. Eu acredito que as pessoas que vão para uma casa de recuperação e colocam toda a sua confiança em Deus e começam a buscar ao Senhor, e usando de todos os meios para ter uma vida com Deus, ela se arrepende, o Espírito Santo vem e trabalha e liberta.
E falando com ele, ele tinha a mesma visão. E eu pude falar assim: então, quando surgir uma necessidade, eu vou trazer alguém aqui para que você possa me ajudar, porque nós não temos como tratar essas pessoas. As pessoas vivem num ambiente, né, onde todos os dias são tentadas, e as pessoas, para ter uma vida, né, transformada, precisam gastar tempo com Deus, precisam ter tempo para meditar na palavra. De manhã está orando, de tarde orando, para que venha o processo de libertação. Eu creio que Deus liberta na cadeia, Deus liberta no trabalho, dentro da igreja, mas muitas pessoas não conseguem ser libertas, porque não conseguem entrar na presença de Deus, abrir o seu coração, e vivem todos os dias sendo o quê? Induzidas pelo pecado e sendo cativas. E entregamos hoje esse rapaz lá, estaremos orando para que Deus entre no processo de libertação. E o pastor ali, ele está crendo na graça de Deus. Falou comigo hoje de manhã: nós não usamos psicologia, nós não usamos nenhum tipo de remédio, nós não usamos nenhum outro método a não ser oração e palavra. Ele estava dizendo para mim e para você hoje: eu estou confiando na graça de Deus, no favor de Deus que nós não merecemos, para que este possa ser restaurado. Se este homem que foi liberto, ele contou o seu testemunho, ele foi liberto num balcão de um bar, bebendo, prisioneiro da bebida, sentado ali pedindo: Senhor, me liberta disso, não aguento mais. E diz que naquele momento, pedindo a Deus, foi liberto ali. Aí você começa a entender: é o favor de Deus, a graça de Deus, a fraqueza daquele homem de não conseguir ter condição de se libertar por si só, dizendo para o Senhor: Senhor, me liberta, eu confio no Senhor, eu sei que do Senhor provém toda a condição humana, para que possamos ter uma vida abençoada, vitoriosa e liberta. E essas palavras e esses testemunhos, irmãos, devem afetar a nossa vida em todas as áreas. Não deixa que somente algumas pessoas sejam agraciadas com essa graça, não. Comece a pensar e refletir: quem é que pode salvar o homem? Quem é que pode salvar-se a si mesmo? Qual é a igreja que tem esse poder, essa autoridade? Quem de nós consegue se manter de pé por si só? Nós sempre precisamos de graça de Deus, e essa graça está disponível, está ali preparada para todos aqueles que quiserem chegar. Só tem uma condição: cheguemos com confiança no trono da graça, tendo certeza. Essa confiança não é uma confiança baseada em coisas que nós estamos acostumados, não. É confiança, é a certeza que quando nós dobrarmos o nosso joelho, Deus vai derramar graça para que possamos ser supridos a nossa vida em tempo oportuno. Quem já recebeu graça de Deus na vida espiritual? Levanta a mão aí. Olha só, quantas pessoas receberam graça? Graça na vida financeira, um socorro de Deus, uma providência de Deus. Quem é que já recebeu graça de Deus em momentos de oração, de desespero? Deus deu graça para que estivesse orando. Irmãos, passei uma vez uma semana inteira sem orar, corre do dia a dia, trabalho, né? As dificuldades, atribulado. Chego em casa, nem tomei banho, chega um irmão lá: Pastor Daniel, me ajuda aqui, ó. Nós estamos lá com um problema lá na casa da minha irmã, o inimigo se manifestou lá, e nós não estamos conseguindo, já tem lá horas e horas, e nós não conseguimos. E eram os irmãos da igreja, e eu falei: rapaz, eu nem orei a semana toda, foi uma correria, hoje foi um dia atribulado. Mas eu lembrei assim: mas calma aí, eu sirvo é o Senhor. Ei, Jesus, sirvo é Deus, irmãos, sabe? Algumas vezes nós criamos um perfil religioso, que tudo acontece é porque nós estamos orando. Porque não, nós servimos um Deus, e foi Ele que nos chamou. E o interessante é que o inimigo estava tão furioso lá na casa, né? Que quando eu cheguei, eu não consegui falar muita coisa, mas eu só falei assim:
em nome de Jesus a quem eu sirvo, sai dela. E eu falei, eita Jesus, nem eu sabia que estava com essa graça toda. Nem eu sabia, irmãos. E às vezes a gente vai confiando, semana toda de jejum, semana toda de oração, vou subir lá na igreja, vou arrebentar, vou pregar, e Deus vai curar e vai fazer, e não acontece nada. Normalmente existe muitos meninos na igreja, porque Deus derrama graça sobre todos nós. Só que a graça, irmãos, ela nos dá uma habilidade de fazer coisas que nós não entendemos, uma capacidade de nós recebermos uma visão, uma revelação, uma profecia, mas somos como meninos e não entendemos muitas coisas. E eu estava como menino naquele dia, até que Deus me deu a condição, porque eu aprendimos que Jesus é por causa dele, é por causa do nome dele, é por causa da fé que eu tenho nele, que todo o império das trevas se submete à igreja, estão debaixo dos pés de Cristo, que somos nós, a igreja. Quer dizer que está debaixo dos pés de Cristo, mas nós somos o corpo de Cristo, então está debaixo do pé da igreja. Se nós tivermos como Senhor e Salvador da nossa vida, queridos, prepara para ter um mover na tua casa, no teu lar e onde quer que você entre. E a graça de Deus, irmãos, ela é tremenda, porque se nós tivermos só conhecimento, só teologia, só Bíblia, nós nos tornaremos como os fariseus, conhecendo os versículos, capítulo, mas não teremos o quê? O favor de Deus. Favor de Deus, irmãos, é tão gostoso, porque você não merece, e ninguém espera, e vem sobre a tua vida, e acontece, e tem visão, e tem revelação, e tem milagre, e tem cura, e tem edificação, e tem concordância, e a palavra de Deus vem de encontro à necessidade das pessoas, porque Deus dá o quê? Graça. E é isso que nós precisamos nesses dias, crescer nessa graça. A igreja precisa desenvolver um crescimento nesta graça, nesse favor, não ficar baseado somente no conhecimento, somente na literatura. Nós precisamos gastar tempo meditando nessa palavra. Rapaz, como é importante eu e você meditar, para que possamos receber de Deus conhecimento. Quanto mais conhecimento recebemos de Deus, mais adultos espirituais nos tornamos. Quanto mais graça recebemos de Deus, mais meninos nos tornamos. Mas precisamos juntar o conhecimento de Deus pela meditação da palavra e a graça de Deus que nos torna meninos, dependente de Deus, sem saber porquê. Algumas vezes você vem pregar, ou eu venho pregar, ou você vem na igreja, Deus derrama uma unção, uma graça tão grande, que o culto se torna um culto envolvente, aquele mover de Deus tão tremendo. Isso acontece porque graça de Deus, não tem nada a ver com o pregador, nada a ver com fulano, ciclano. Algumas vezes alguém pode ousar, é porque eu estava orando e jejuando a semana toda, aí isso pode acontecer. Mas isso é o quê? Pessoas que estão somente no conhecimento e não estão entendendo a graça de Deus. Uma certa feita nós estávamos reunidos numa igreja, nós éramos no início da nossa caminhada, e o pastor pegou lá e ungiu todo mundo com óleo e pôs na testa de cada um, né? E o culto ali, era costumeiro fazer isso, mas de repente caiu uma unção tão grande, um mover de Deus tão grande, tão glorioso, e as pessoas não conseguiam parar. E o pastor logo falou assim: sabe o que aconteceu isso? É porque eu ungi todo mundo. Eu falei: é bom, pastor, então toda vez o senhor unja de novo, para acontecer a mesma coisa. Você acha que ele teve a ousadia de fazer isso? Não, porque ele sabia que não era isto. Foi o quê? Deus deu graça naquele dia. Deus queria encher os nossos corações, alegrar a nossa vida, alegrar a nossa alma, alegrar o nosso ser. E hoje, irmão, também não é diferente.
Deus quer derramar graça sobre nós. E como é que vamos fazer isso? Se temos que crescer na graça e no conhecimento, a graça nos inunda o nosso coração, faz transbordar o nosso cálice, faz nos encher de gozo e alegria, faz ter prazer de ter vindo. Foi bom eu ter vindo hoje aqui, meu Deus do céu, que coisa boa, eu ia perder isso. Isso é o que? Graça. Mas já foi em cultos que o pastor trouxe uma palavra, meu Deus do céu, uma palavra assim, de sabedoria, de conhecimento, que eu falei, Jesus, foi bom eu estar aqui. Como eu aprendi, como eu saí, né, da superficialidade e eu entrei no profundo. Como aquele irmão trouxe uma palavra tão forte, tão poderosa, para que pudéssemos. E eu falei, meu Deus do céu. Medita comigo o que ele falou. Veja se não faz alguma coisa a você. Sabe aquele texto que fala assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. E eu falei, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas Senhor, nós expulsamos em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos maravilha em teu nome, fizemos tantas coisas em teu nome. E Jesus falou assim: nunca vos conheci. Até aí tudo bem, texto conhecido, mas ele traz para nós assim, ó, como se tivéssemos com as nossas vendas acortinadas, né? Falando assim, irmãos, preste atenção. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, não tem profecia, não acredita em profecia, não tem revelação, não tem expulsando demônios, não tem dons de coisas assim. Começou a falar. Quais são as igrejas que têm isso? As igrejas pentecostais. E eu falei, rapaz, é nós, ele está falando com nós mesmo aqui então. Então, irmão, qual que é a situação nossa? Olha, essa palavra está sendo direcionada justamente para nós, porque naquele dia, esses outros vão ser cobrados de um outro jeito, mas nós estamos sendo advertidos hoje. Você pensa que começa a falar assim, eu estou profetizando, estou tendo visão, expulsando, vai pensando, vai se sentindo aí, ó. O texto fala que essas igrejas, como nós também fazemos parte dessas igrejas, nós profetizamos, nós expulsamos demônios no nome de Jesus, nós curamos em nome de Jesus, nós fazemos maravilhas no nome do Senhor. Eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, é uma advertência para mim e para você. Faça tudo isso, mas tome cuidado, não pratique a iniquidade, a injustiça, o pecado. As pessoas começam a colocar esses dons como sendo o quê? Uma comprovação que estão em Deus, que Deus está ali, quando na realidade os textos estão dizendo o que está confirmando que Deus está na nossa vida. Não são essas manifestações, não, são a ausência da prática do pecado. Você que gosta de mentir, você que gosta de cobiçar, de murmurar, de fazer coisas iníquas, toma cuidado, não fica confiando nas manifestações, não fica confiando nos dons que são manifestos na sua vida, toma cuidado. Olha só, e o interessante é que a cegueira era tão grande, que naquele dia, ousaram a contender com o Senhor. Mas como? Calma aí, opa, eu já vi uma charge, né, na internet, de pessoas que desceram ao inferno lá, não sei se você já viu, aí começa assim, fulano de tal, opa, tem coisa errada aqui, estava no inferno. Não, eu participei da fogueira santa, do martelo, da justiça, disso, daquilo, tudo. No final das contas, o inimigo lá, o tinhoso, falou assim, tudo produto pirata, nada era verdadeiro. Então a gente precisa entender, irmão, o que nós estamos fazendo, por que nós estamos entrando por essas portas? É para ouvir a palavra de Deus. Por que nós entramos por essa porta? Porque recebemos graça de crer em Jesus, porque estamos nesse lugar adorando a Deus, porque reconheço que Ele é digno de toda honra e de toda glória, porque vim aqui nesse lugar para que pudéssemos fortalecer a fé mútua dos irmãos, para que eles possam ser edificados através da minha vida, da tua vida, da palavra, do louvor, da oração,
mortificando as nossas vontades. Eu não queria estar aqui, mas por causa da vida do Senhor que está em mim, eu começo a mortificar. Eu não sei se eu já falei aqui, mas esse pensamento está no meu coração já faz alguns dias. Hoje até citei para uma pessoa que era a esposa do rapaz que foi internado. Eu falei para ela assim: escuta, ele vai estar lá internado alguns dias, 15 dias, um mês, 2 meses, não sei o processo que vai demorar. Mas quando ele vier em casa, como ele vai encontrar a sua casa? Porque ela não é evangélica, não é cristã. É preciso que você esteja na mesma fiação, na mesma visão, na mesma virtude, no mesmo poder, para que você possa entrar, né, com ele e caminhar junto, para que ele não se enfraqueça. E eu falei para ela assim, eu me lembro algumas coisas que aconteceram no início do meu casamento, que minha esposa ia no mercado, ela gostava de todas as coisas diferentes do que eu como. Mas por causa de mim, não sei se eu já falei aqui, ela gostava de Claybon, eu gostava de Doriana. Ela comprava o quê? A Claybon. Ela gostava de uma pasta de dente, né? Eu gostava de outro, mas por causa de mim, ela comprava outra. Ela gostava de algum tipo de macarrão gravatinha, ou daqueles, eu detestava. Então ela comprava o outro. Foi indo assim muito bem, até que um dia, né, ela parou. Enquanto ela estava desse jeito, irmão, era uma benção. Enquanto nós estamos fazendo as coisas para Deus, vivendo para Ele, vai ser bênção, irmãos. E eu começo a pensar, como é que nós estamos vivendo? Eu falei alguns dias atrás aqui, que nós fomos sepultados com Cristo no batismo, e ressuscitamos com Ele. Que povo assim, pelo que agora, nós não devemos mais viver mais para nós, mas viver para aquele que morreu por nós. Começa a viver para aquele que morreu pela minha e pela tua vida. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. Ele vive para o Senhor. A igreja está vivendo para o Senhor? Vive para Ele? Ou estamos vivendo para nós mesmos? Então eu começo a pensar, irmãos, se nós estamos vivendo esse evangelho. Se por acaso você não estiver vivendo e não estiver conseguindo, eu quero apenas advertir você a respeito de uma coisa. Chegue com confiança no trono da graça. Deus tem graça para que eu e você possamos ser abençoados no momento que nós não pudermos efetivar isso na nossa vida. Quantas vezes você tem dificuldade de ler a Bíblia e não consegue? Senhor, eu não consigo ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono, me dá isso, daquilo. Chegue diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso ler a tua palavra e meditar, porque a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado é o varão, né, que não anda, que não se assenta, que não vive conforme as pessoas, antes tem o seu prazer na lei e medita de dia e de noite. Como é que você vai meditar na lei do Senhor se você não lê? A meditação é muito bom, ela faz com que você, rapaz, não tinha pensado nisso. Sabe o que é verdade? Quer dizer que se eu meditar na lei do Senhor de dia e de noite, eu vou ser como uma árvore plantada. Ele está falando se você lê a palavra de Deus de dia e noite. Não, se você meditar de dia e de noite, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ou seja, logo cedo, pega um texto bíblico e começa a ler. E depois que você chegar no capítulo, medita nele, fica meditando o dia inteiro, de dia e de noite, até chegar num consenso. O texto bíblico está dizendo para nós que nós seremos como a planta, a árvore plantado junto ao ribeiro, cujas suas folhas não caem, dá o seu fruto no tempo certo. Olha, então quer dizer, nós vamos frutificar no tempo certo. No tempo de oração nós vamos estar ali, ó, aceso. No tempo de pregar nós vamos estar o quê? Firme. No tempo de louvar nós vamos estar preparado. No tempo de tribulação e angústia nós vamos ter o quê? A condição de manifestar o fruto, porque vai vir momentos difíceis na minha e na tua vida, e precisamos dar os frutos desse momento. Como é que você está hoje? Está nessa mesma fé? O que nós vamos fazer?
nós vamos chegar nesse trono da graça agora. Aproveitar esse momento que meditamos. Quer dizer que nós não conseguimos edificar nossa casa? Não conseguimos, nós não vamos dar conta. Nenhum dos irmãos, nenhum. Nós não vamos conseguir manter a nossa segurança? Impossível. O nosso país, os presidentes que entrarem agora, ou que saírem, eles vão dar conta? De jeito nenhum. Todos que entrarem e saírem, nós temos que orar por todos. Independente qual é a bandeira, nós temos que orar. Para que Deus, nos dê graça. É o que nós vamos fazer agora. Porque não tem nenhum homem, nenhuma mulher que pode ter condição de fazer. Então, edificando. Como fazer isso? Na graça. Deus vai nos dar graça. Se chegarmos agora com confiança. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Antes, ele sofreu em tudo. Então você pode... Senhor, o Senhor sabe como é difícil aqui. O Senhor sabe como a ansiedade bate. O Senhor sabe como tem dificuldade para isso, aquilo. O Senhor sabe como que é difícil estar doente. O Senhor sabe como é difícil ficar sem dinheiro, desempregado. O Senhor sabe como é difícil, ó Deus eterno, ver as pessoas fazendo isso, aquilo. Sabe como é difícil para o homem ou para a mulher viver solteiro ou estar casado. E nós vamos apresentar a Deus agora, em um lugar melhor do que esse, irmãos. Curve a sua cabeça. Pai, eu quero apresentar a nossa vida e a vida da igreja nesse momento. Nós precisamos, ó Deus, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas. Nós temos dificuldade em tantas as áreas, ó Deus eterno, em nossa vida, para crer, para obedecer, para ter êxito na nossa vida financeira, espiritual, sentimental, no casamento, na vida dos nossos filhos. Pai, não existe nenhum homem ou mulher que possa ter êxito através dos seus próprios talentos. Por isso, ó Deus eterno, nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça, porque nós somos fracos, ó Deus, para ter êxito em todas estas áreas. Nós precisamos da Tua graça para mantermos de pé. Graça, ó Deus eterno, para compreender a Tua palavra. Graça, Senhor, para dar o bom testemunho. Graça para anunciar o Teu evangelho. Graça, ó Deus eterno, para glorificar o Teu nome em todo o tempo, Pai querido. Pai, graça para não murmurar. Graça, ó Deus eterno, para não cair no momento da tentação. Graça, meu Deus e meu Pai, para poder socorrer, ajudar os necessitados. Graça para se compadecer, ó Deus eterno, de todos aqueles, Senhor, que um dia se levantaram até mesmo contra nós. Pai, nos dá graça para perdoar. Graça, meu Deus e meu Pai, para ter os olhos abertos, para compreender a Tua vontade nesta noite, nesse lugar. Graça, Senhor, para ser sensível à voz do Teu Espírito Santo. Graça, meu Deus e meu Pai, para que possamos nessa noite sair daqui avivados no término desse culto. Graça para ser tocado, meu Senhor, na nossa vida pessoal, espiritual. Graça, meu Deus e meu Pai, para cultos como esse, o Senhor fazer uma mudança nas nossas vidas. Graça, meu Deus e meu Pai, sobre esta nação, cujo, Senhor, as políticas estão destruindo esta nação, Deus eterno. Oh, Espírito Santo de Deus, precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Se compadece de nós, Pai querido. Nós somos merecedores de tudo que estamos vivendo, mas queremos pedir a Tua misericórdia. Senhor, nos ajuda. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos. Liberta do vício, da droga, da prostituição. Tira o desânimo, Deus eterno, que está impedindo a nossa caminhada. Oh, meu Deus e meu Pai, fala conosco, Senhor. Não nos deixe, Senhor, caminhar sem a Tua presença, sem a Tua direção. Oh, querido Espírito Santo, traz avivamento em nossos corações. Pai, nos dá graça, para que possamos, quando clamar ao Senhor, o Senhor responder. É o que mais anseia o coração do crente, é ouvir a Tua voz, é sentir a Tua presença, é ver o Senhor falando, ó Deus eterno, a nosso respeito, é sentir, ó Deus eterno, as Tuas mãos nesse lugar, é ser, ó Deus eterno, instrumento Teu aqui na terra, para Te glorificar, para abençoar e para fortalecer. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus,
nos dá graça nessa semana, que seja uma semana, Senhor, vitoriosa, uma semana, Senhor, de crescimento, de renovo, de experiência contigo. Senhor, nos dá graça, Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, se compadece de nós, que a tendência do ser humano, Senhor, é ser instrumento de Satanás, é fazer a sua própria vontade, é abandonar os princípios da nossa fé, é deixar, ó Deus eterno, o convívio com a igreja e com teus servos, ó Deus eterno, é deixar de lado, ó Deus eterno, o amor verdadeiro para fazer o amor egoísta. Eita! Oh, Espírito Santo de Deus, traz revelação neste lugar, nesta casa de oração. Traz a virtude do teu Espírito Santo, ó Deus eterno, e que nós venhamos ser cuidadosos, ó Deus, em todas as nossas áreas, nossa vida, zelosos, ó Deus, temente ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós estamos adentrando no trono da graça, cujo teu Filho Jesus está intercedendo por nós. E estamos pedindo, ó Deus eterno, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor nos conceda esta condição, para que possamos receber a providência, a misericórdia, o socorro, a ajuda, o milagre, a cura, a libertação, a salvação, ó Deus eterno, no tempo oportuno. Nos ajuda, Senhor, a crescer no conhecimento da tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, não deixa que ninguém saia, Senhor, deste lugar sem receber esta graça, esse favor imerecido. Favor, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, a nossa casa. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha no coração, na sua mente agora. Trabalha, Senhor, em nossas vidas. Não deixe que ninguém fique, Senhor, prostrado ou abatido nessa caminhada. Antes, ó Deus, o Senhor sempre traga uma palavra de ânimo, palavra, Senhor, de vigor. Eita, Jesus, enche, Senhor, o coração agora, enche da tua presença. Oh, traz alegria da salvação, traz o mover do teu Espírito, traz, ó Deus eterno, a instrumentalidade, oh, para glorificar o teu nome nesse lugar. Em nome de Jesus, usa estas mãos para o teu evangelho, para a tua obra. Ser instrumento de Deus nesse lugar. Oh, prepara o teu coração para ser renovado. Em nome de Jesus, nós estamos clamando aquele que tem todo o poder no céu e na terra, para que você nesta noite possa ser renovado, para que possa ser restaurado, para que a tua fé seja fortalecida, para que a graça de Deus abunde grandemente sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, estamos esperando, Senhor, no teu milagre, na tua providência, no impossível, Deus eterno, da tua parte, porque a graça de Deus está sobre todos aqueles que creem em Deus e no teu Filho Jesus, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Oh, aleluia! Renovados somos, ó Deus, pela fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh, aleluia. Glorifica a Deus com as suas palmas. Exalte ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. A vitória. Oh, aleluia. Como é bom, irmãos, nós meditarmos nessa palavra. Que graça é essa, né? Que Deus quer conceder a nós. Quero comunicar algumas coisas antes de nós estarmos finalizando o culto. Às sextas-feiras agora nós estamos realizando aula de batismo, amém? Então, sexta-feira às 19 horas, todas as pessoas que quiserem participar, está aberta a todas as pessoas, sexta-feira às 19 horas. Temos um convite também para estarmos pagando a nossa conta, amém? Nosso irmão pastor Denis esteve aqui ministrando uma palavra. E dia 24 e 25, às 19h30, vai estar sendo celebrado o aniversário da congregação que fica ali no Mandaqui, Assembleia de Deus, Lírio dos Vales. E o pastor Denis nos convidou à igreja. Então, o dia mais oportuno para nós será sábado, às 19h30. Se você quiser ir e puder ir, deixe o seu nome ali na saída com a nossa irmã Vânia, para a gente poder ver quem vai, para ver se a gente consegue acomodar nos veículos, para que todos possamos estar participando, amém? E hoje, em especial, temos um aniversariante que está completando 72 anos de idade. Quem é ele aqui?
Nosso irmão do Aguaí vem aqui. Irmãos, pode chegar aqui, irmão. Como aqui? É 72? Não? Não parece que você está renovado. Olha só como. Nem parece que tem 72 anos, hein? Olha que beleza. Só uns cabelinhos brancos, mas ó, elegante, ó. Quantos anos? 61 anos de idade, amém, irmãos? Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, pelo seu aniversário. Nós queremos orar pela sua vida, amém? Estenda a sua mão para cá. Nós não queremos finalizar esse culto sem abençoar a vida do nosso irmão. Pai, eis aí o teu filho, está, Senhor, completando mais um ano de vida, 61 anos de idade. E hoje, Senhor, mais do que nunca, está na tua presença para te glorificar o teu nome. Eu quero, ó Deus eterno, em favor da sua vida, estender as nossas mãos e orar para que o Senhor abençoe em todas as áreas da sua vida, em especial na sua vida espiritual, o seu ministério, ó Deus eterno, a sua casa, o seu lar, os seus filhos, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, o seu comércio, para que ele possa, Senhor, ser abençoado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil. Por isso, Deus, nós estamos orando aqui. Abençoa, Deus eterno, o seu comércio, o seu trabalho. Abençoa, Senhor, a sua família, a sua casa. Abençoa, Deus eterno, e põe de pé. Nós oramos, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Nosso irmão Neuclaí está com um ponto de pregação, uma célula na sua casa. Os irmãos que quiserem frequentar, ouvir a palavra, orar, louvar, é às quintas-feiras, às 20h30, amém? Costuma acabar um pouco tarde. Se você tiver o interesse de ir lá, vai preparado, amém? Às vezes é às 10, às vezes é às 11, e às vezes nem acaba, né, irmãos? Tem esse problema, tá bom? Mas tem uma ressalva. Sempre no final tem algumas coisas lá. Tem um gorduroso lá, né, irmão? Tem uma coisa para a gente comer, tá bom? Então é uma coisa boa também. Então tem a parte de ralar, de orar, de ouvir a palavra, de ensino, mas tudo está dentro. Vamos colocar de pé, agradecendo a Deus, amém? Quero pedir que vocês orem em favor da vida do rapaz, nome é Bruno, sua esposa Cláudia, para Deus trazer vitória nesse momento que estão passando agora, amém? O pastor Francisco está bem, mas está evitando pegar qualquer tipo de friagem, por isso que não veio hoje no culto. Então, estão sendo privados de estar por causa do frio, bom? Amém. Nós teremos o culto agora, quarta-feira, às 20 horas, amém? Venha, participe, esteja presente e glorifique a Deus nesse lugar. Pai, nós queremos te agradecer por todas as pessoas que estão e aquelas que não puderam estar aqui nesta noite. Quero pedir que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, ó Deus eterno, e dando graça. Pai, hoje mais do que nunca, queremos te louvar e te agradecer, porque ouvimos falar da tua graça, o favor que nós não merecemos e que podemos alcançar quando entramos confiadamente na tua presença. Por isso, que o grande amor de Deus, a graça bendita e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Filho, e a comunhão do Espírito de Deus que está sobre a igreja permaneça, e todos digam amém. Despede teu irmão na paz do Senhor Jesus, amém? Não saia daqui sem